Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Ninja Médico, parte 11, capítulo 103. No País dos Rios, Uchiha Itachi e Kizami retornaram à base secreta da Akatsuki, parecendo visivelmente envergonhados. Sua aparência desgrenhada surpreendeu os outros membros presentes. Era incomum ver Uchiha Itachi em tal estado. Ora, não é este o homem temível que supostamente cometeu genocídio contra toda a sua família sozinho? Uma simples tarefa de inteligência deixou você assim? Deidara provocou, claramente se divertindo com a situação de Itachi. Ele sempre detestou o comportamento arrogante de Itachi. Itachi permaneceu calmo, afirmando: encontramos um oponente problemático e sofremos um revés. Foi alguém de Konoha? Uma voz indiferente perguntou. Todos se viraram para ver Pen, com seu Rinnegan roxo fixo em Itachi. Pen estava genuinamente curioso, já que todos na organização eram altamente qualificados. Com base nas informações disponíveis, parecia improvável que alguém em Konoha pudesse representar tal desafio para eles. Encontramos Jiraiya, um dos Sannin, e Kamiyo Tachibana guardando o Jinchuriki da 9 caudas, explicou Itachi suavemente. Konan, que estava em silêncio, levantou a cabeça com interesse. A expressão de Pen mudou ligeiramente. Jiraiya derrotou você? Isso não é totalmente surpreendente. Ouvir o nome de seu antigo professor despertou algo no coração frio de Pen. Os demais concordaram com a cabeça, os Sannin eram bem famosos. No entanto, Itachi balançou a cabeça calmamente. Não foi Jiraiya, mas Kamiyo Tachibana. Kamiyo Tachibana? O nome desconhecido deixou todos intrigados enquanto tentavam se lembrar de alguma informação sobre essa pessoa. Itachi continuou. Ele é um prodígio de Konoha. Com apenas 13 anos, ele domina vários ninjutsus poderosos e técnicas proibidas. Ele também possui o Mangekyou Sharingan e superou completamente até a mim. A revelação fez com que os olhos de todos brilhassem de interesse. Konoha nunca parece ficar sem gênios, comentou a voz rouca de Sasori de dentro de Iruko. Pen silenciosamente memorizou o nome, embora permanecesse imperturbável. Aos seus olhos, mesmo o ninja mais talentoso não seria páreo para um deus. Quando o grupo se dispersou, Kizami retornou ao seu quarto e não ficou surpreso ao encontrar um homem com uma máscara espiral esperando por ele. O que Uchiha Itachi disse é verdade. O homem mascarado, Obito, perguntou em voz baixa. Ele suspeitava que Itachi pudesse ter outros motivos para retornar a Konoha, mas felizmente ele havia colocado um espião ao lado de Itachi. Claro, Kizami sorriu. Itachi-san e eu fomos interceptados pelo ninja copiador Kakashi assim que entramos em Konoha. E então aquele garoto apareceu e nos deu uma surra. Kizami observou atentamente o único Sharingan visível através da máscara, notando mudanças sutis que confirmavam tudo que Tachibana havia dito, principalmente a menção do nome Kakashi. Seu sorriso se alargou. Uchiha Obito, seu tempo está se esgotando, ele pensou consigo mesmo. Em Konoha, com a ameaça iminente de Orochimaru dissipada e seu trauma curado, Tsunade naturalmente aceitou a posição de Hokage. No dia seguinte, sob o olhar ansioso de inúmeros moradores, Tsunade subiu ao pódio, irradiando confiança. Seus rabos de cavalo dourados esvoaçavam ao vento, e sua aparência jovial despertava a admiração de muitas jovens. Elas se perguntavam como Lady Tsunade, na casa dos 50, conseguia manter uma pele tão impecável. Deste dia em diante, eu sou o quinto Hokage de Konogakakure, declarou Tsunade. A multidão explodiu em aplausos. Essa declaração estava inaugurando uma nova era para Konoha. Entretanto, o orgulho inicial de Tsunade rapidamente se transformou em consternação quando ela entrou no escritório do Hokage. Droga! Shizune! Fomos enganados! Tsunade exclamou, olhando para a montanha de papelada que cobria sua mesa. Administração da vila, esforços de reconstrução. Era avassalador. Com apenas 10 minutos de atuação em seu novo papel, Tsunade já estava se arrependendo de ter se tornado Hokage. Tsunade-sama, sugiro que você conserve suas energias enquanto revisa estes documentos, suspirou Shizune, exausta demais para reclamar mais. Até mesmo Tonton, a porca, parecia exausta. Tsunade começou seu trabalho relutantemente, negando veementemente que a promessa de Konoha de saldar suas dívidas de jogo tivesse algo a ver com sua obediência. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Entre Tsunade chamou cansada. Tachibana entrou acompanhado por Ino, Hinata e Shikamaru. O que te traz aqui? Tsunade perguntou momentaneamente confusa. Os exames Chunin. Shizune sussurrou, lembrando-a. Os olhos de Tsunade brilharam com o reconhecimento. Certo, claro. Vamos direto ao ponto. Todos vocês foram promovidos a Chunin a partir de hoje, exceto você, Tachibana. Agora você é um Jounin. Sua decisão foi rápida e resoluta. Que chatice. Ser um Genin também era bom, Shikamaru reclamou preguiçosamente enquanto aceitava o colete Chunin de Shizune. A promoção de Tachibana a Jounin não o surpreendeu nem um pouco. Aliás, teria sido estranho se Tachibana não tivesse sido promovido. Quanto a Ino e Hinata, embora a partida tenha sido mais uma exibição, sua compreensão tática e desempenho geral foram suficientes para o posto de Chunin. Diga mais uma palavra, seu pirralho, e eu vou mandar você para o hospital de Konoha. Tsunade ameaçou com uma veia pulsando em sua testa. O trabalho no hospital não era ruim, mas só terminava tarde da noite, o que era um pesadelo para um preguiçoso. Shikamaru imediatamente se endireitou, elevando mentalmente o nível problemático de Tsunade bem acima do de sua própria mãe.
Depois de parabenizar os 4, Tsunade dispensou os outros e pediu para Tachibana ficar para trás. Tachibana, que tal se tornar assistente do Hokage? Tsunade ofereceu, tentando parecer atraente. Terei que recusar. Ainda tenho muito a aprender e sou muito inexperiente para tal função. Tachibana recusou educadamente. Tik, eu sabia que uma pirralha esperta como você não cairia nessa, resmungou Tsunade, decepcionada com sua tentativa frustrada de envolver outra pessoa em sua carga de trabalho. Tachibana, vendo sua frustração, decidiu mudar de assunto. Se é só isso, eu vou. Aliás, tudo bem se eu não usar esse colete Jounin? Não é nada estiloso. Tsunade acenou com desdém. Faça como quiser. Não há regras rígidas sobre isso na vila. Ela fez uma pausa e acrescentou, no entanto, como você não será meu assistente, você precisará assumir o papel de capitão da Anbu de Konoha e também ficará responsável pelo hospital de Konoha. Tachibana reconheceu que isso era a maneira de Tsunade elevar seu status. Com funções duplas na Anbu e no hospital de Konoha, ele agora seria considerado uma pessoa de influência significativa na vila, sem precisar se atolar em tarefas mundanas. Foi uma oferta generosa, e Tachibana gostou da ideia por trás dela. Capítulo 104. A notícia da iminente ascensão de Tsunade ao posto de Hokage chegou rapidamente ao País do Vento. Baki, líder interino de Tsunagakure, convocou imediatamente uma reunião urgente do conselho. Até mesmo os 2 anciãos reclusos foram convocados para comparecer à reunião crucial. Cada mudança sutil de poder influenciaria a estratégia de Tsunagakure, exigindo uma análise completa da ascensão de Tsunade ao poder. Como filhos do 4º Kazekage Rasa, Gaara, Temari e Kankuro receberam permissão para comparecer. Aliás, os 3 irmãos haviam recentemente alcançado o posto de Chunin em Tsunagakure. Temari se viu perdida em pensamentos ao saber que Tachibana também havia sido promovido a Jounin. Embora tivessem se passado apenas alguns dias desde a última vez que ela ouviu seu nome, parecia que uma eternidade havia passado. No final, muitos oficiais ninjas da areia decidiram concordar com todos os termos propostos por Konoha, assinando um novo tratado de paz. Diante do formidável trio de Konoha, Tsunade, Jiraiya e Tachibana, eles não tinham capacidade de resistir ao ultimato proposto. Além disso, forjar uma aliança com Konoha era essencial para afastar os olhares cobiçosos das outras nações. Temari, Temari. Ao ouvir alguém chamá-la pelo nome, Temari voltou à realidade. Gaara olhou para sua irmã com preocupação. Você está bem? Desde que retornou da Terra do Vento, Gaara, influenciado pela personalidade contagiante de Naruto, passou por uma transformação notável. Ele decidiu seguir o exemplo de Naruto e aspirar à posição de Kazekage. Seu objetivo era ganhar o reconhecimento e o respeito de todos. O primeiro passo foi nutrir seus relacionamentos com seus entes queridos. Estou bem, apenas pensando em alguns assuntos triviais, respondeu Temari com um sorriso tranquilizador. Ela se sentia genuinamente feliz com a melhora do vínculo com Gaara. Com a partida do pai, os 3 irmãos agora dependiam um do outro mais do que nunca. Quando a reunião terminou, Temari saiu do prédio principal, com os olhos atraídos pela areia rodopiante e pelo vento no céu. Ela suspirou melancolicamente. Enquanto isso, em Konoha, Tachibana se concentrou intensamente em seu treinamento. Estilo madeira, surgimento da floresta profunda. Tachibana juntou as mãos e muitas árvores emergiram do solo plano, crescendo rapidamente sob a vitalidade crescente e o fluxo do chakra. Num piscar de olhos, a clareira se transformou em uma floresta. Ainda um pouco menor do que eu gostaria, refletiu Tachibana, um pouco insatisfeito com sua criação. Simultaneamente, ele empregou sua técnica de cura para restaurar gradualmente sua vitalidade esgotada. Ele finalmente entendeu por que a Shirama Senju morreu tão jovem. Usar essa técnica era como sacrificar a força vital para manifestar o ninjutsu. O crescimento dessas árvores era inteiramente sustentado pela vitalidade do conjurador. A Shirama Senju morreu pouco depois de sua batalha épica com Madara no Vale do Fim. Era provável que o lendário Shinobi tivesse perdido toda a vitalidade devido às suas técnicas supremas do estilo madeira. Felizmente, Tachibana havia alcançado o posto de Jounin. Embora o sistema de benevolência do curandeiro não tivesse melhorado, a eficácia de sua técnica de cura havia melhorado significativamente. A vitalidade perdida foi rapidamente reposta. Em essência, ele alcançou uma forma de imortalidade alternativa. Até mesmo aqueles ao seu redor poderiam viver indefinidamente sob sua proteção. Entretanto, apesar do imenso custo do estilo madeira, seu poder permaneceu incomparável. Era a ruína de todos os outros ninjutsu. Estilo de fogo, grande aniquilação de fogo. As chamas surgindo que engolfavam a floresta aumentaram de intensidade, antes de diminuírem rapidamente, extinguindo-se em segundos. Os troncos carbonizados das árvores se regeneraram, como se não tivessem sido tocados pelo inferno. Completamente formidável. O estilo madeira não só ostentava alta resistência ao ninjutsu, mas também absorvia o chakra do inimigo para se reparar. Tachibana estalou a língua, sentindo uma pontada de simpatia por Madara. Quão desesperado ele deve ter se sentido ao lutar contra a Shirama. Mas agora, o próprio Tachibana era um mestre do estilo madeira, e isso era perfeitamente normal. Deixe que o inimigo experimente esse desespero. À medida que o meio-dia se aproximava, Tachibana concluiu seu treinamento do dia. Ufa!
Hinata e Ino provavelmente prepararam o almoço em casa, aguardando ansiosamente seu retorno. As duas Kunoichi assumiram plenamente seus papéis como companheiras devotadas de Tachibana. De roupas e alimentos a abrigo e transporte, eles cobriram todos os aspectos de sua vida diária. De fato, quando Tachibana chegou em casa, a mesa estava posta com um banquete suntuoso. As duas belas Kunoichi o cumprimentaram com sorrisos calorosos. Suas expressões pareciam perguntar: você gostaria de comer primeiro ou prefere a gente? Observando a Nabi brincando no pátio, Tachibana sentiu uma ponta de exasperação. Não demorou muito para que aquele pirralho se tornasse um sujeito bastante difícil de lidar. Ele esperava que seu sogro não fosse atrás dele em desespero. Uma filha havia sido levada, e a outra estava se tornando uma encrenqueira. Se ele fosse Yashi, provavelmente buscaria a intervenção divina do sábio dos 6 caminhos. Talvez os deuses não suportassem vê-lo tão à vontade, porque um ambu chegou antes que ele tivesse dado mais do que 2 mordidas em sua refeição. Tachibana-san, o Okage-sama solicita sua presença no prédio do Okage. Percebendo o ambu ajoelhado respeitosamente, um lampejo de aborrecimento cruzou o rosto de Tachibana. No futuro, nenhum ambu poderá entrar na minha casa sem minha permissão explícita. Entendido. Suor frio surgiu na testa do ambu. Você pode ir. Eu vou depois de terminar de comer, disse Tachibana impacientemente, dispensando o mensageiro. O ambu resmungou interiormente, mas obedeceu à ordem e recuou. A maioria das pessoas largaria tudo imediatamente ao receber uma convocação do Okage, correndo para chegar o mais rápido possível, não importando a dificuldade. Entretanto, para Tachibana, até mesmo uma refeição tinha precedência sobre as ordens do Okage. Contudo, a ambu não ousou reclamar em voz alta. Quem em Konoha não sabia do relacionamento próximo de Tachibana com Tsunade? Qualquer um com um olhar perspicaz poderia ver que ele era o futuro Okage em formação. Por que ele o irritaria sem motivo? Tachibana, está tudo bem? Tsunade-sama não vai ficar brava? Hinata, sempre respeitosa, preocupada com as possíveis consequências de desconsiderar a convocação de Tsunade. Não se preocupe. Se fosse realmente urgente, ela não teria enviado um ambu, disse Tachibana, despreocupadamente, conhecendo bem o temperamento de Tsunade. Depois do almoço, ele tomou um copo de suco antes de ir para o prédio do Okage. O que houve? Ele perguntou ao chegar. Ao ver Tsunade trabalhando em sua mesa, Tachibana sentiu uma pontada de nostalgia. Apenas um mês atrás, o terceiro Okage ocupou aquele mesmo assento. Sem olhar para cima, Tsunade jogou um pergaminho para ele. Depois de tantos dias de folga, é hora de você voltar ao trabalho. Esta é sua próxima missão. Tachibana estranhou e olhou ao redor antes de perguntar casualmente. E Kakashi e os outros? Eles não deveriam ser chamados para missões também? Tsunade suspirou cansada. A vila adquiriu 30% das missões de Sunagakure e com nossas perdas anteriores, estamos com uma escassez severa de ninjas. Agora que você é um jounin, juntar-se ao Esquadrão 7 seria um desperdício de recursos. De agora em diante, você estará operando sozinho. Tachibana olhou para Tsunade com ceticismo. Mandá-lo em missões solo? Isso não o faria trabalhar mais quando quisesse relaxar com o time 7? Essa mentalidade capitalista é implacável. Ela era Okage há apenas alguns dias e já estava pensando na perspectiva da vila. Capítulo 105. Essa é a missão? Depois de analisar todas as informações, um brilho de interesse brilhou nos olhos de Tachibana. O nível da missão era apenas B. O conteúdo específico era atuar como guarda-costas de Fujikaze Yuki no futuro próximo, garantindo sua segurança. Fujikaze Yuki era atualmente a atriz mais popular do mundo ninja. Seu filme As Aventuras da Princesa de Vento já havia estabelecido um recorde histórico e agora estava em produção para uma sequência. Ela também tinha outra identidade, a Princesa da Terra da Neve, Kazahana Koyuki. Embora a Terra da Neve fosse apenas um país pequeno, ainda era uma nação legítima. Não era apenas um estado autoproclamado. Essa tarefa não pode ser tão simples, certo? Se não, parece desperdício me enviar para uma classificação B. Tachibana jogou o pergaminho para trás e perguntou casualmente. Nada mal, Tsunade lançou-lhe um olhar de admiração. Força e observação aguçada. Ele era realmente reconfortante. Se ela soubesse que sua fachada era completamente transparente para ele. Esta é a sua missão na superfície. Na realidade, Fujikaze Yuki, cujo verdadeiro nome é Kazahana Koyuki, e seu criado, Azama Sandayu. Tsunade logo revelou a verdade. Então, sua missão real é ajudar Kazahana Koyuki a reconquistar seu país. A classificação da missão foi elevada para a classe S. Qualquer missão envolvendo interesses nacionais era automaticamente qualificada como classificação S. Tachibana não ficou surpreso. Só havia uma coisa que ele não entendia. Com base no que você disse, a Terra da Neve deve ser bastante pobre. Que condições fizeram você aceitar esta missão? Tsunade sorriu. Há um minério metálico condutor de chakra enterrado sob as geleiras na Terra da Neve. Embora o rendimento exato seja desconhecido, certamente é o suficiente para cobrir os custos. De fato, seu palpite estava correto. Ele sabia que o Okage não se envolveria em empreendimentos não lucrativos. Aceitarei esta missão, mas quero 10% do metal de chakra que obtivermos como recompensa. Como primeiro arco cinematográfico da série, Tachibana teve algumas impressões vagas, mas não muitas. Em sua memória, a princesa deste país da neve era uma bela mulher com um temperamento bastante desagradável. Além disso, ele se lembrava de pouca coisa. Tsunade assentiu e então olhou para ele seriamente.
Vendo sua atitude casual, embora tivesse extrema confiança em suas habilidades, Tsunade ainda se sentiu compelida a avisá-lo. Não subestime os ninjas do País da Neve. Embora não sejam particularmente fortes individualmente, eles possuem uma armadura estranha contra a qual até Kakashi teve dificuldade em lutar. Tachibana sentiu, expressando sua compreensão. Bem, parecia que Kakashi era usado como referência para todos hoje em dia. Indo direto para casa com a técnica do deus voador do trovão, Tachibana fez alguns preparativos simples antes de partir. Enquanto caminhava em direção ao portão de Konoha, ele acidentalmente esbarrou no time 7 retornando de uma missão. Ei, Tachibana! Naruto estava tão enérgico como sempre, sem mostrar sinais de cansaço da viagem. Kakashi e os outros também cumprimentaram Tachibana. Foi nesse momento que ele percebeu que o rosto de Sasuke estava mais frio. Após o breve encontro, Tachibana continuou seu caminho sem pensar no problema. Suspirar. Saia, Sasuke. Pouco depois de deixar Konoha, ele parou de repente e aparentemente não falou com ninguém. Agite. Sasuke pulou de uma árvore e apareceu diante de Tachibana. Desde que conheceu Itachi Uchiha, Sasuke mudou significativamente, tornando-se cada vez mais obcecado por poder. Quero perguntar, o que você pode fazer para me ajudar a derrotar Itachi Uchiha? A crescente intenção assassina liberada era indisfarçável. Sasuke sabia que a distância entre ele e Itachi estava aumentando, e isso não poderia ser superado simplesmente completando algumas missões com Kakashi. Se alguém pudesse lhe dar o poder de matar Itachi, em toda Konoha, essa pessoa seria Tachibana. Ele estava disposto a pagar qualquer preço por esse poder. Tachibana ponderou por um momento e então balançou a cabeça. Na verdade, ele entendia Sasuke muito bem. Olhando para o panorama geral de Konoha, Tachibana descobriu que a visão de mundo de Sasuke era na verdade a mais normal. Bem, exceto pela parte em que ele perdoou Itachi mais tarde. Aquilo parecia uma redenção forçada, e Tachibana não conseguia aceitar. Fora isso, as ações de Sasuke eram compreensíveis, dado o assassinato de seus pais. A propósito, você se importaria de ser meu espião? Percebendo a decepção de Sasuke com sua recusa, Tachibana perguntou suavemente. De repente, ele teve algumas novas ideias para experimentar. Você já está pensando em desertar para o lado de Orochimaru, não é? Diante do olhar desconfiado de Sasuke, Tachibana disse algo que o chocou. O quê? Não se apresse em negar. Seus olhos já revelaram que você está cansado de Konoha. Minha proposta é que você vá até Orochimaru e atue como meu espião. Em troca, posso lhe contar parte da verdade sobre aquela noite. Depois de falar, ele ignorou a reação de Sasuke e continuou andando. A expressão de Sasuke mudou drasticamente. A verdade? Seriam informações sobre o massacre ocorrido naquela noite? O que Tachibana sabia? Sasuke estava prestes a persegui-lo, mas foi bloqueado por uma forte corrente de vento. Volte. Você pode injetar chakra nesta pena quando tomar sua decisão. Você ainda está muito fraco agora, saber demais não lhe faria bem. A figura de Tachibana se afastou, e Sasuke encontrou uma pena prateada gravada com um certo padrão em sua mão. Caramba! Tachibana continuou caminhando lentamente em direção à cidade combinada. O incidente com Sasuke foi apenas um episódio menor que não afetou sua jornada. Se Sasuke concordasse, Tachibana não se importaria em revelar algumas verdades a ele, usando palavras cuidadosamente escolhidas para garantir que Sasuke nunca perdoaria Itachi. Afinal, esse tipo de filho devotado não precisava de redenção. Tachibana simplesmente não gostava do cara. Porque embora entendesse o motivo que o levou a fazer aquilo, para ele isso simplesmente não justificava matar sua família. Se Sasuke não concordasse, Tachibana não tinha nada a perder. Orochimaru merecia sua atenção, mesmo que fosse apenas pela técnica aperfeiçoada de reencarnação do mundo impuro. Se ele não conseguisse obtê-lo, ele sempre poderia usar seus pontos de sistema para trocá-lo. Agora a tarefa em questão era mais importante. De acordo com os relatórios de inteligência, Kazahana Koyuki estava filmando um filme em uma pequena cidade na Terra do Fogo naquele momento. Na verdade, a tecnologia no mundo ninja era bem estranha. A biotecnologia, liderada por Orochimaru e Sasori, era altamente desenvolvida. Quando esses dois trabalharam sozinhos, eles alcançaram a reencarnação da alma e uma espécie de imortalidade. E a tecnologia civil também se desenvolveu até certo ponto, como evidenciado pela produção cinematográfica atual, bem como pelos transceptores de rádio na vila de Konoha. Até trens surgiram. Em termos de armas, não houve muito progresso por um longo tempo, com foco ainda em armas brancas e ninjutsu. Após um dia de viagem, Tachibana finalmente chegou à cidade onde seu alvo estava localizado. Quando ele estava prestes a ir para o local das filmagens, ouviu um barulho de casco se aproximando. Capítulo 106. Uma bela figura montada em um cavalo branco saiu primeiro, seguida por mais de uma dúzia de cavaleiros vestidos como samurais. Nada mal, comentou Tachibana, um tanto surpreso. Ele não esperava que ela ultrapassasse tantos homens correndo atrás dela. Mas não importava o quão habilidosa ela fosse, ela ainda era vulnerável a truques simples. Percebendo que estavam ficando cada vez mais para trás, começaram a atirar garrafas de óleo. O vidro se estilhaçou, espalhando óleo pela estrada à frente. O cavalo branco perdeu o equilíbrio na superfície escorregadia, derrubando a mulher. Assim que Fujikaze Yuki fechou os olhos, preparando-se para um ferimento sério, ela sentiu um par de braços quentes abraçá-la. Obrigada, Yuki expressou rapidamente sua gratidão, prestes a se libertar do abraço e continuar fugindo.
No entanto, ela se viu segura firmemente por um par de braços fortes. Acho que é muito cedo para me agradecer. Na verdade, estou com eles, Tachibana deu de ombros. Ele se lembrou desta cena. Os soldados que o perseguiam eram todos membros da equipe de filmagem. Fujikaze Yuki, por outro lado, fugiu em pânico ao ouvir notícias de seu retorno à Terra da Neve. Mas essas pessoas realmente estavam ali para protegê-la? Lançando redes e derramando óleo, parecia que eles temiam mais a fuga dela do que o ferimento dela. Fujikaze Yuki imediatamente entrou em pânico com as palavras de Tachibana. Quem é você? Sou um shinobi de Konoha, enviado para proteger você. Venha comigo, Tachibana revelou sua identidade. Os 12 funcionários relaxaram ao ouvir isso. Eles pensaram que Tachibana estava interferindo e ia fazer algo ruim com ela. Não, eu não quero ir para a Terra da Neve. Fujikaze Yuki gritou de repente, usando o spray de pimenta escondido em seus brincos. Tachibana simplesmente soprou tudo de volta nos olhos dela. Fujikaze Yuki imediatamente sentiu uma sensação de queimação nos olhos quando Azama Sandayu correu até ela. Ele reconheceu imediatamente o protetor de testa no braço de Tachibana. Você é o ninja enviado por Konoha. Obrigado por me ajudar a deter a senhora Koyuki. Azama Sandayu se comportou de forma muito respeitosa, não subestimando Tachibana devido à sua idade. Konoha estava bem ciente do verdadeiro objetivo da missão desta vez, e a pessoa enviada deveria ser suficientemente forte como consequência. Enquanto isso, Fujikaze Yuki continuou gritando incansavelmente. Tachibana ficou impaciente e a deixou inconsciente com um único golpe no pescoço. Azama Sandayu parecia atordoado. Esse cara realmente não demonstrou nenhuma compreensão de como tratar uma mulher delicada. O homem comum não deveria agir como um cavalheiro ao encontrar uma beldade como Fujikaze Yuki. No entanto, isso resolveu seu problema imediato. Na Terra da Neve, o atual daimyo Doto Kazahana tinha acabado de assistir ao filme de Fujikaze Yuki. Foi fácil reconhecer que se tratava de sua sobrinha, Koyuki Kazahana. Nesse momento, o trio de ninjas da neve que o protegia também forneceu informações oportunas. Ouvimos dizer que desta vez é um ninja da vila de Konoha escoltando a princesa da neve de volta. Dizem que ele é apenas um garoto de 13 anos. Depois que Nadari Hooga terminou de falar, ele sorriu com desdém. Nem mesmo Kakashi era páreo para ele e sofreu uma grande derrota na Terra da Neve 10 anos atrás. Konoha estava louca por realmente ter mandado uma criança para morrer? Teria sido melhor se fosse o Kakashi dessa vez. Matá-lo tornaria o nome do ninja famoso no mundo ninja, certo? Doto Kazahana sorriu friamente. Já que ela está voltando, não a deixem ir embora. Preparem-se para trazê-la e o cristal hexagonal de volta. Depois de 10 anos de espera, ele finalmente teve a oportunidade de obter o Tesouro Nacional da Terra da Neve. Se esta sobrinha se mostrasse cooperativa, não seria impossível mantê-la viva. Depois de nocautear Fujikaze Yuki, toda a tripulação embarcou em um navio rumo à Terra da Neve. Acima do mar, ondas azuis ondulavam suavemente. Olhando para a cena onde o mar e o céu se fundiam, o humor de Tachibana melhorou consideravelmente. A natureza magnífica sempre deu às pessoas uma sensação de sua própria insignificância. Ele podia perceber claramente que a energia natural ali era várias vezes mais potente do que a parte mais densa de Konoha. Se não houvesse nada urgente após a missão, talvez ele pudesse dominar completamente o modo sábio aqui. De repente, sua atenção se voltou para um quarto de hóspedes no navio. Koyuki Kazahana havia acordado e estava lutando contra suas amarras. De fato, quando Tachibana entrou, ele viu a beldade amarrada em uma posição bastante comprometedora. É você? Koyuki Kazahana ficou furioso ao ver Tachibana. Que diabos você está fazendo? Me solta. Eu disse que não vou para a Terra da Neve. Tachibana permaneceu indiferente, sentada em uma cadeira com um tom relaxado. É tarde demais, já estamos no barco. Koyuki Kazahana ficou atordoado. Ela viu o mar lá fora pela janela e se sentiu impotente. Por quê? Por que você está me forçando a voltar para a Terra da Neve? Eu vou morrer. Ela sabia quem era e o que carregava. Mas agora ela não tinha nada e só queria viver uma vida boa. O que havia de errado nisso? Tachibana entendeu a perspectiva de Fujikaze Yuki, mas isso não era justificativa para colocar a missão em risco. Nem todos tiveram que pagar pelo sofrimento dela. Fujikaze Yuki, ou melhor, Koyuki Kazahana, minha missão desta vez não é apenas escoltá-la de volta. O mais importante é ajudar você a completar a grande causa de reconquistar seu país. Tachibana decidiu ser direto, esperando que a mulher fosse mais cooperativa dali em diante. Pare de causar problemas. Fujikaze Yuki olhou para Tachibana, incrédulo, como se estivesse encarando um lunático. Recuperar o país? Só você sozinho? Não se preocupe, já que Konoha ousou me enviar para cá, significa que tenho poder suficiente para fazer isso. Caso contrário, você acha que estou aqui para morrer? Tachibana disse com um sorriso. Explicar a força dos ninjas para pessoas comuns era muito trabalhoso. Koyuki Kazahana hesitou por um momento antes de aparentemente aceitar seu destino. Não havia nada que ela pudesse fazer se recusasse a aceitar. Agora que o barco estava no mar, não era como se ela pudesse nadar de volta. Além disso, o que esse homem disse não foi totalmente irracional. Quem correria para a morte se soubesse que a derrota era certa? Deixe-me esclarecer isto. Se o seu desempenho for diferente do que você disse, eu vou embora sem hesitar. Tachibana assentiu indiferentemente e com um único movimento cortou as cordas que a prendiam.
Só então ela percebeu que havia mantido uma postura tão comprometedora enquanto falava com ele e imediatamente rugiu com o rosto vermelho. Saia, eu te odeio. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 107. As palavras de Tachibana finalmente surtiram efeito. Desde a conversa, Koyuki Kazahana parou de ficar obcecada com a fuga e se concentrou silenciosamente em seu trabalho. O diretor do filme, um homem bastante implacável, começou a filmar diretamente no barco. Em suas palavras, que tipo de presente dos deuses do cinema foi essa viagem marítima? Tachibana, curioso, observou uma cena de filmagem de um filme pela primeira vez. Todos cumpriram suas funções, desempenharam seus papéis e depois apresentaram ao público. Talvez na tela eles fossem estrelas aclamadas, mas nos bastidores, eles eram apenas pessoas comuns. Você parece muito interessado em filmar, comentou Koyuki Kazahana, aparecendo de repente ao lado de Tachibana, com os olhos fixos nele por um momento. Talvez. Sempre achei os atores muito habilidosos. Eles choram na frente das câmeras e logo se recompõem quando pedem para cortar. É só você, embora sua expressão seja muito boa, por que você não consegue derramar lágrimas? Tachibana deu de ombros. Os atores aqui eram bastante dedicados. Eles não apenas recitavam falas, e não havia nenhuma manipulação chamativa como aprimoramentos faciais digitais. Tudo se baseava em habilidade real. Koyuki Kazahana sorriu com uma pitada de amargura aparecendo. Talvez minhas lágrimas tenham secado há muitos anos. Tachibana permaneceu em silêncio, sem oferecer nenhuma palavra de conforto. Ele não era como Naruto, que conseguia dar poder aos outros com palavras. Em vez disso, ele preferiu moldar um futuro melhor com suas próprias mãos. Afinal, ações falam mais alto que palavras. Vendo o olhar calmo de Tachibana, Koyuki Kazahana disse com raiva. Alguém já lhe disse que você não é nada cavalheiro? Ela também ficou intrigada. Ela era a estrela mais popular e famosa de todo o mundo ninja. Mas Tachibana se aproximou e deu um tapa no rosto dela com spray de pimenta antes de nocauteá-la. E agora ele estava tão imóvel quanto uma rocha. O charme dela havia desaparecido? Se não fosse pelos homens que a espiavam de vez em quando, demonstrando admiração, Koyuki Kazahana poderia ter caído em dúvidas. Tachibana riu sem jeito. Eu já tenho 2 namoradas, não, eu diria 3. Você acha que eu não sei como agradar garotas? De repente, Koyuki Kazahana revelou um olhar de desprezo. Aparentemente não havia o conceito de jogador no mundo ninja. Caso contrário, ela teria dado um tapa na cabeça de Tachibana imediatamente. No dia seguinte, bem cedo, o barco ficou barulhento. Um funcionário notou uma enorme geleira no caminho para a Terra da Neve. Esta é uma oportunidade dada por Deus. Os olhos do diretor brilharam. Estamos adaptando o roteiro. Este é um ótimo local. Como posso deixar isso escapar da minha câmera? Todos preparem-se para filmar. Com sua ordem, todos os membros da tripulação só puderam vestir suas roupas acolchoadas e tremer até a geleira. Tachibana também seguiu Koyuki Kazahana com um olhar brincalhão. A equipe montou os adereços e os atores tomaram seus lugares. Quando o vilão leu suas falas, a neve atrás dele explodiu no momento certo. Quando a fumaça se dissipou, 3 figuras em uniformes brancos, os ninjas da neve, apareceram no topo da montanha, observando Koyuki Kazahana com diversão. Bem-vinda de volta, princesa da neve. Você trouxe o cristal hexagonal com você? Quem falou foi a única ninja mulher do trio de ninjas da neve, Fubuki Kakuyuku. Era um nome bonito, mas quanto à sua aparência? É melhor não dizer. O corpo de Koyuki Kazahana tremeu. Foi por causa desses 3 que seu pai morreu, e ela foi forçada ao exílio. Você não deveria estragar a bela paisagem ficando tão feio. A voz preguiçosa de Tachibana chamou a atenção do trio. Garoto, o que você quer dizer? As mulheres, especialmente aquelas inseguras sobre sua aparência, eram as mais sensíveis. Tachibana falou lentamente e a pulseira de prata em sua mão girando silenciosamente. É isso mesmo, estou falando de você. Fubuki Kakuyuku ficou furiosa instantaneamente. Ela abriu os braços, revelando um par de asas e alçou voo. Que infantil. Com uma risada, dezenas de penas voadoras dispararam e aumentaram de tamanho até atingirem o tamanho normal. Tachibana nem se preocupou em imbuí-las com chakra para tais oponentes. Fubuki Kakuyuku desviou e balançou no ar, tentando evitar o ataque de Tachibana. Mas essas penas voadoras eram como mísseis teleguiados. Não importava o quanto ela se esquivasse, elas a perseguiam implacavelmente. Misori Fuyukuma, vendo seu companheiro sendo atacado, soltou uma prancha de salboarde e deslizou pela neve em alta velocidade em direção a Tachibana. A armadura de chakra em sua mão disparou fios, que foram instantaneamente incinerados por um jutsu da grande bola de fogo. Não é fácil lidar com esse garoto. O rosto de Nadari Hooga ficou sério enquanto observava Fubuki Kakuyuku sendo perseguido pelo ar. Suas mãos formaram selos. Liberação de gelo, avalanche do lobo de gelo. Um lobo de gelo rugindo surgiu do chão, atacando com garras afiadas e avançando. O Sharingan Escarlate brilhou, aprendendo jutsu instantaneamente. Deixe-me mostrar a você uma verdadeira liberação de gelo. Liberação de gelo, tigre majestoso. Diferentemente dessa versão pirata da liberação de gelo, Tachibana dominou a verdadeira linhagem da liberação de gelo nas terras das ondas. Não este produto inferior que só poderia ser usado sob as condições de ter a armadura de chakra e estar na Terra da Neve.
Quando as duas feras se encontraram, a que pertencia a Nadari Hooga foi impiedosamente dilacerada e reduzida a pedaços de gelo. Neste momento, Fubuki Kakuyuku no ar finalmente não conseguiu mais resistir. Suas asas foram perfuradas pelas penas voadoras, e ela despencou do céu. Aproveitando a oportunidade, Tachibana manipulou diretamente suas penas voadoras para decapitá-la. Liberação de gelo, baleia branca. Liberação de gelo, baleia branca. Duas vozes soaram quase simultaneamente. Tachibana mais uma vez reproduziu o jutsu de Nadari Hooga, mas com um poder ainda mais devastador e tamanho maior. Pego de surpresa, Nadari Hooga foi esmagado contra o pico da montanha por uma enorme baleia de gelo, tendo seu corpo pulverizado. Enquanto morria, ele não conseguia entender como havia caído em seu próprio jutsu. Mizori Fukuma, aterrorizado ao ver seus dois companheiros morrerem tão rapidamente, imediatamente mudou a direção de sua prancha de salboard. Entretanto, não importava o quão rápido ele fosse, ele não conseguia superar a técnica do deus voador do trovão. Coordenando com suas penas voadoras, Tachibana apareceu instantaneamente ao lado de Mizori Fukuma. A lâmina de Kaminari caiu, e a cabeça de Mizori caiu rolando no chão. Durante todo esse tempo, sua tão alardeada armadura de chakra se mostrou completamente inútil. Quando a força de dois oponentes é próxima, esse tipo de ferramenta ninja que pode amplificar o chakra e fornecer uma defesa forte pode desempenhar um papel crucial. Mas desta vez eles encontraram Tachibana, e tal coisa não funcionou para eles. A batalha inteira durou muito pouco tempo. Koyuki Kazahana nem havia se recuperado de suas memórias antes de descobrir que seus algozes de infância haviam sido decapitados. O diretor, enquanto isso, batia no peito frustrado. Que cena incrível! Por que foi tão curta? Esses três inimigos que apareceram do nada, não poderiam ter resistido um pouco mais? Capítulo 108. Depois de despachar o trio de ninjas da neve, a expressão de Tachibana permaneceu inalterada. Entre os três, apenas Nadari Hooga possuía força de nível Jounin, reforçada pela armadura de chakra. Os outros dois eram apenas forragem. A destreza de Kakashi era realmente notável. Pensar que ele poderia lutar contra Kaguya duas vezes e ainda ter dificuldades contra ninjas comuns como Nadari Hooga. O título de ninja copiador era bem merecido. Ele copia os fortes e os fracos igualmente. Vendo Koyuki Kazahana cair no chão, Tachibana balançou a cabeça. Ele a carregou de volta para o barco, e os outros pararam as filmagens devido à falta de uma atriz principal. Azama Sandayu também revelou a verdadeira situação ao diretor e aos principais membros da equipe. Na verdade, esses membros da tripulação tiveram muito azar e quase sacrificaram suas vidas por um filme. Mas estranhamente, depois de ouvir o verdadeiro propósito de Azama Sandayu, o diretor não só não ficou bravo como ficou ainda mais animado. Incrível! Nunca pensei que um dia seria capaz de filmar com uma princesa de verdade. Mudem o roteiro, mudem o roteiro. A história principal se torna o caminho da princesa de vento para reconquistar seu trono. Dessa forma, os dois únicos membros da equipe ainda sóbrios ficaram perplexos, preparando-se ansiosamente para um novo roteiro. Tachibana não pôde deixar de lançar um segundo olhar ao diretor. Seria ele um chefe oculto? De que outra forma ele conseguiria manter tanta calma? Mas sob a percepção de seu olho do Kagura, não havia nenhum traço de chakra no corpo do diretor. Não demorou muito para que Koyuki recuperasse a consciência. A primeira coisa que ela fez depois de acordar foi ir até o quarto de Tachibana, que ficava ao lado. Obrigado, Tachibana-san. Olhando para o jovem tomando chá calmamente, Koyuki agradeceu sinceramente. Não precisa agradecer. É só a minha missão. Tachibana acenou com a mão, dispensando. Não, isso é necessário, disse Koyuki com firmeza. Sandayu emitiu a tarefa, mas agora estou apenas representando a mim mesmo, não a Terra da Neve. O que Koyuki Kazahana queria agradecer a Tachibana não era por ajudá-la a recuperar seu país. Em vez disso, foi para vingar a morte de seu pai. Agora, a única coisa que ela precisava enfrentar era seu confronto iminente com Doto. 10 anos atrás, ela escapou com a ajuda de Kakashi. E agora Tachibana era muito mais poderoso que Kakashi, trazendo a ela uma sensação de segurança incomparável. A atual Koyuki Kazahana realmente tinha a ambição de restaurar seu país. No dia seguinte, o navio atracou em um porto da Terra da Neve. Este era um país perpetuamente coberto de gelo e neve, a milhares de quilômetros do coração do continente, como a Terra do Fogo. Todos embarcaram no trem na Terra da Neve e seguiram para o local pré-determinado. Há muitos aldeões do outro lado do túnel que ainda são leais à princesa Koyuki. Quando você der a ordem, eles nunca recuarão. Azama Sandayu apresentou com entusiasmo seu trunfo a Tachibana. Há algum ninja entre eles? Tachibana perguntou casualmente. Não, me desculpe, mas eles são todos samurais de elite. Azama Sandayu fez uma defesa um tanto embaraçosa, e Tachibana não pressionou mais. Qualquer que fosse o tipo de guerreiros que eles fossem, ele estimou que fossem apenas civis acima da média. A equipe estava filmando de forma organizada, e Koyuki Kazahana estava totalmente envolvida em seu papel. Cada cena foi feita repetidamente até ficar perfeita. Justo quando todos pensavam que o dia terminaria bem, um trem rugiu do outro lado do túnel. Doto Kazahana assumiu a liderança, ficando em cima de uma carruagem enquanto aparecia diante de todos. Há quanto tempo, Koyuki? Doto Kazahana olhou para Koyuki Kazahana com um sorriso malicioso. Já se passaram 10 anos. Deixe-me dar uma boa olhada no seu rosto. Tachibana olhou para Azama Sandayu sem palavras. Então, seu inimigo dirigiu um trem direto para sua base secreta?
Isso. Azama Sandayu lutou para encontrar as palavras, incapaz de formar uma resposta coerente. Doto Kazahana também notou Tachibana, que havia derrotado sem esforço o trio de ninjas da neve em que ele confiava. Enquanto Tachibana fosse derrotado, Kouki Kazahana seria fácil de capturar. Fogo! Com sua ordem, todo o lado do trem voltado para Tachibana e os outros se abriu. Em um instante, inúmeras kunais dispararam como balas de uma metralhadora, tentando transformá-los em alfinetes humanos. Se estivesse sozinho, Tachibana tinha inúmeras maneiras de evitar o ataque. Mas Kouki Kazahana e a equipe de filmagem o apoiaram. Para protegê-los, Tachibana teve que interceptar a barragem. Estilo madeira, parede de madeira com fechadura. Do chão, fileiras de pilares de madeira formavam uma forma para proteger todos que estavam lá dentro. Embora feita de madeira, a kunai a atingiu com um som metálico de aço fino. Dezenas de milhares de kunais caíram, mas não conseguiram deixar uma única marca no escudo de madeira. Doto Kazahana franziu a testa levemente, achando Tachibana problemático pela primeira vez. Como esperado de alguém que conseguiu derrotar meus 3 subordinados. É uma pena que você tenha me encontrado. Enquanto falava, ele levantou seu manto externo, revelando uma armadura de chakra totalmente armada por baixo. Esta era a armadura mais forte da Terra da Neve, seu poder incomparável ao usado pelo trio. Liberação de gelo, nevasca dos dragões gêmeos. O poder do jutsu de Doto Kazahana tornou-se ainda mais aterrorizante com o aprimoramento da armadura. Árvores e geleiras foram destruídas pelos 2 tornados. Para evitar serem levados pelo vento, os tripulantes abrigados pelo Tachibana agarraram-se firmemente às rochas mais próximas. Liberação de gelo, dragões gêmeos em ascensão. Tachibana descobriu que sua tática favorita agora era derrotar os inimigos em suas próprias especialidades. Como Doto Kazahana usava a liberação de gelo, ele responderia da mesma forma. 2 dragões de gelo, cada um com dezenas de metros de comprimento, emergiram do solo e enfrentaram os tornados sem medo. As 2 forças colidiram, causando uma destruição ainda maior. Fragmentos de gelo e poeira voaram por toda parte, obscurecendo a visibilidade. Tosse, tosse. Acenando com a mão para limpar a fumaça e a poeira ao seu redor, Doto Kazahana sentiu-se um pouco sobrecarregado. Ordenou aos seus subordinados, dirigam. Vamos. Você veio até aqui só para ir embora. A voz calma de Tachibana soou atrás de Doto Kazahana. Com a visão mental do Kagura, ele localizou facilmente a posição do inimigo. Liberação de gelo. Cúpula de pedra de gelo do nada magnífico. Liberação de gelo. Lanças de gelo. O gelo se espalhou do chão, prendendo Doto Kazahana no lugar, tornando-o incapaz de se libertar. Imediatamente depois, pingentes de gelo cobertos de espinhos condensaram-se diante de Tachibana, batendo impiedosamente na armadura de chakra. O primeiro foi bloqueado, mas houve um segundo, um terceiro, e assim por diante. Sob o olhar aterrorizado de Doto, o núcleo da armadura de chakra gradualmente desenvolveu uma rachadura, que continuou a se expandir. Não. No 10º golpe, a armadura se estilhaçou e uma lança de gelo atravessou seu coração. Maldito seja! Konoha! Os olhos de Doto Kazahana se arregalaram quando ele proferiu as últimas palavras de sua vida. Ele caiu no chão sem vida. Capítulo 109. O gelo se estilhaçou, espalhando-se pelo campo de batalha. Após a morte de Doto Kazahana, vários ninjas rebeldes no trem imediatamente tentaram fugir. Sua lealdade ao tirano era inexistente. Para garantir a segurança futura de Kouki Kazahana, Tachibana manipulou Kaminari para eliminá-los metodicamente, um por um. Você conseguiu capturar isso? Perguntou o diretor do filme, nervoso, ao cinegrafista com a voz carregada de excitação. Consegui capturar parte, mas obstáculos obscureceram a visão completa dos movimentos do ninja, admitiu o cinegrafista, engolindo em seco. Ele havia arriscado a vida para registrar os atos heróicos de Tachibana, mas, infelizmente, não foi o suficiente. Isso vai ter que servir, suspirou o diretor, decepcionado, mas não desanimado. Compensaremos a falta de material mais tarde. Proteja a princesa Kouki. Naquele momento, o leal samurai avançou valentemente. No entanto, ao verem Doto Kazahana parado com uma lança de gelo perfurando o peito, suas expressões se transformaram em choque. O vilão havia caído antes que pudessem contribuir, tornando-os redundantes. No entanto, eles se recuperaram logo e ficaram felizes por sua princesa e líder. Enquanto isso, Kouki desabou no chão com lágrimas escorrendo pelo rosto. O tio que havia assassinado seu pai para usurpar o trono e exilar-a finalmente encontrara seu fim. De repente, ela se lembrou de algo e pegou um cristal hexagonal do peito. Tachibana-san, você me acompanharia em algum lugar? Ela perguntou suavemente. Após reprimir o caos, a última resistência na Terra da Neve veio apenas de alguns guardas no castelo. Essas forças restantes nem precisaram da intervenção de Tachibana, os samurais as derrotaram rapidamente. Kouki e Tachibana, que deveriam estar no castelo, viajaram para um vale isolado. A princesa inseriu o cristal hexagonal na ranhura correspondente, com uma expressão de emoções misturadas. Este tesouro havia sido o catalisador para a destruição de sua família. Mesmo que ela não se importasse com ele, precisava descobrir sua verdadeira natureza. Em um instante, as paredes de gelo ao redor explodiram em uma exibição deslumbrante de luz colorida. O que é isso? Kouki perguntou, perplexa com o espetáculo diante dela.
O gerador foi ativado, convertendo uma enorme quantidade de chakra em calor. A temperatura aumentou gradualmente, derretendo a neve ao redor e revelando as belas planícies e montanhas gramadas. O ar ressoava com uma conversa entre uma jovem Koyuki e seu pai de anos atrás. Minha querida princesa e excelente atriz. Koyuki tinha lágrimas nos olhos ao se lembrar de si mesma quando criança. Ela finalmente entendeu o significado por trás do tesouro secreto. Tachibana, no entanto, comentou: não parece que isso seja permanente. A observação direta dele tirou Koyuki do seu estado emocional. Ela percebeu a futilidade de tudo aquilo. Aquela cena fugaz logo se transformaria em gelo e neve. Quanto ela havia sofrido por aquele vislumbre momentâneo. A montanha-russa de emoções deixou o rosto de Koyuki contorcido, e ela acabou direcionando sua frustração para Tachibana. Arg, você está tentando me provocar? Ela exclamou exasperada. 2 dias depois, Koyuki realizou sua cerimônia de coroação, cercada por seu povo, enquanto completava sua transformação de princesa em daimyo. Os espectadores abaixo demonstraram pouca reação. Tais eventos eram comuns no mundo ninja. Contanto que os assuntos dos poderosos não afetassem suas vidas cotidianas, eles permaneciam satisfeitos. Admirando a solene e majestosa Koyuki, Tachibana ficou surpreso com o quanto as roupas podiam influenciar o comportamento de uma mulher. Ele fez uma anotação mental para experimentar trajes diferentes para Hinata e Ino quando retornasse. Após a cerimônia, Sandayu, agora o conselheiro-chefe, apresentou as recompensas pela missão. A escritura de uma cadeia de montanhas e um tratado de aliança com a Terra da Neve. Apesar de ser uma nação pequena, isso tinha uma importância significativa. Tachibana-san, para evitar que tais incidentes se repitam, gostaríamos de enviar uma missão de longo prazo para Konoha, disse Sandayu respeitosamente. Esperamos ter um ninja poderoso posicionado na Terra da Neve para garantir a segurança da senhora Koyuki. Perto dali, Koyuki fingia indiferença enquanto observava Tachibana secretamente com olhos esperançosos. Ela queria desesperadamente que ele ficasse. Vou relatar isso para Tsunade-sama quando retornar à vila, respondeu Tachibana diplomaticamente. Você não pode ficar? Koyuki perguntou ansiosamente, vendo que Tachibana ainda planejava ir embora. Tachibana balançou a cabeça. Peço desculpas, mas sou um jounin de Konoha. Não posso assumir uma missão tão longa. Mesmo que pudesse, ele não aceitaria. E Hinata e os outros? Ao ouvir suas palavras, um lampejo de tristeza cruzou os olhos de Koyuki. Sandayu também balançou a cabeça em silêncio. Ele entendia os pensamentos de seu daimyo e o apoiava. Se a Terra da Neve tivesse um shinobi forte como Tachibana, estaria verdadeiramente em paz. Naquela noite, Tachibana sentou-se em sua cama, absorvendo silenciosamente a energia natural. Embora a energia natural da Terra da Neve não fosse comparável à do mar, ainda assim era benéfica. Ele estava preso, incapaz de alcançar o próximo nível, e a sensação era frustrante. Seu Sharingan estava a apenas um passo de evoluir para o Mangekyo eterno, e seu modo sábio estava igualmente perto da conclusão. Era necessário atravessar uma dessas barreiras logo para aumentar drasticamente sua força. Toque, toque, toque. Naquele momento houve uma batida suave na porta. Tachibana ergueu uma sobrancelha. Com sua percepção aprimorada, ele já sabia quem estava visitando. Koyuki-san, por favor, entre, ele gritou. A porta se abriu com um rangido e Koyuki entrou, vestindo um yukata rosa claro. O obi acentuava sua cintura fina, fazendo-a parecer ainda mais esbelta. Há algo errado a esta hora? Perguntou Tachibana. Eu estou aqui para lhe dar uma recompensa, disse Koyuki após um momento de hesitação. Uma recompensa? Sandayu já não me deu isso? Perguntou Tachibana, confuso. Será que ela tinha esquecido? Ela estava presente naquele momento. Finalmente Koyuki reuniu coragem e olhou diretamente para o jovem à sua frente. Esta é uma recompensa particular minha. Por favor, aproveite, Tachibana-san, disse ela suavemente. Quando ela terminou de falar, ela puxou delicadamente a pequena corda em seu obi. Os olhos de Tachibana se arregalaram de surpresa. Capítulo 110. A vida era passageira, mas cheia de reviravoltas inesperadas. Tachibana já havia planejado deixar a Terra da Neve amanhã e encontrar um lugar com energia natural suficiente para praticar o modo sábio. Mas os planos mudam com frequência. Para mantê-lo ali, a princesa da Neve da Terra da Neve havia sacrificado muito, afinal. Diante de tamanha hospitalidade, Tachibana não ficou insensível. Como Koyuki precisava desesperadamente dele, ele decidiu ficar mais um pouco. Durante o dia, ele ia ao vale onde o gerador estava localizado para praticar o modo sábio e à noite, trabalhava diligentemente para lutar um tipo diferente de batalha. 10 dias depois, em uma plataforma plana de pedra, Tachibana estava sentado em silêncio, inalando continuamente a energia natural ao redor para seu corpo. De repente, ele abriu os olhos. É modo sábio ativado. Naquele momento, todo o poder do seu ser disparou. Uma onda de choque invisível agitou violentamente o ar, varrendo tudo ao redor e soprando uma chuva de cascalho. Nem mesmo a plataforma de pedra na qual ele estava sentado suportou a pressão terrível, e inúmeras rachaduras apareceram. Tachibana sentiu uma sensação estranha nas costas, como se algo estivesse prestes a emergir. Após um som abafado, Tachibana percebeu que um par de asas de energia branca e pura havia aparecido atrás dele. A energia em seu corpo havia se transformado completamente de chakra para chakra sábio.
Não apenas seu chakra sofreu uma mudança qualitativa, mas até mesmo seu físico, velocidade e reflexos foram grandemente aprimorados. Ele abriu os olhos, agora capaz de sentir claramente o chakra em um raio de 50 quilômetros, 5 vezes maior do que antes. Tachibana franziu a testa, pegou uma kunai para usar como espelho e deu um suspiro de alívio. Felizmente não houve muita mudança em seu rosto, apenas uma marca em forma de lágrima apareceu sob seu olho direito. Havia um toque de sobrenatural em seu rosto já bonito, e com as asas leves e angelicais atrás dele, todo seu ser exalava um fascínio fatal. Sou um homem-pássaro agora? Refletiu Tachibana, olhando para as asas atrás dele com curiosidade. Com um simples pensamento, Tachibana subiu ao céu, atingindo uma altitude de milhares de metros num piscar de olhos. Tão rápido, até ele ficou surpreso com sua velocidade atual, e esse foi apenas um dos aumentos insignificantes no modo sábio. Depois de voar para uma área selvagem pouco povoada, Tachibana estendeu a mão direita, enquanto abria os dedos. Arte sábia, 5 dragões giratórios da destruição. Enquanto sua voz caía sem se mover, chakra em forma de dragão com 5 atributos, vento, terra, água, fogo e relâmpago, condensou-se na ponta de seus dedos. Em um instante, eles se transformaram em dragões gigantes com centenas de metros de comprimento. Eles avançaram, rugindo pelo caminho, e arrasaram a montanha diante deles. Esse poder poderia destruir o Suzano, certo? Disse Tachibana, satisfeito com o desastre natural que havia causado. O ponto mais importante é que isso era apenas ninjutsu lançado sem selos de mão. Após entrar no modo sábio, o ninjutsu sem selos pareceu se tornar instintivo. Enquanto fosse uma técnica que ele dominasse, somente seus pensamentos poderiam formá-la com um único movimento. No futuro, quando ele encontrar oponentes poderosos, ele não precisará se atrapalhar com selos de mão, o que será muito mais eficiente. 5 minutos depois, Tachibana desceu do céu e saiu do modo sábio. As asas de luz branca pura desapareceram, e ele sentiu a sensação de fraqueza há muito esquecida. Não era uma fraqueza propriamente dita, apenas a enorme lacuna criada ao sair do modo sábio. Para não sentir mais essa sensação estranha, Tachibana tomou uma decisão. No futuro, ele deve aprender a entrar no modo sábio em segundos e mantê-lo por muito mais tempo. Agora que o treinamento do modo sábio estava completo, era a hora de retornar para Konoha. Desta vez, incluindo o tempo de viagem, já fazia meio mês que ele tinha partido. Se ele não retornasse logo, ele imaginou que Tsunade ficaria preocupada. Ao saber que Tachibana estava indo embora, Koyuki ficou particularmente relutante. Você não pode ficar? Se ficar, posso lhe dar qualquer coisa. Até farei de você o governante da Terra da Neve. Uma mulher apaixonada pode ser bastante irracional, oferecendo seu país de uma só vez. Realmente tocante. Chega, Tachibana repreendeu severamente. Será que eu sou o tipo de pessoa gananciosa por poder? O que eu gosto é só de você. Não tenho interesse na Terra da Neve nem em qualquer outra coisa. Koyuki sentiu um calor no coração e sussurrou no ouvido de Tachibana. Enquanto você ficar, eu posso. Uau! Tachibana respirou fundo. No final, Tachibana relutantemente recusou a tentação de Koyuki e embarcou em sua jornada de volta a Konoha. Ele não podia mais ficar, mas não a esqueceria simplesmente. Ao vê-lo partir, Koyuki silenciosamente tomou uma decisão. Assim que as coisas na Terra da Neve se acalmassem, ela continuaria sua carreira de atriz. Dessa forma, ela teria bastante tempo para viver na Terra do Fogo e, naturalmente, haveria mais oportunidades para os dois se conhecerem. 2 dias depois, após retornar à Terra do Fogo em um navio de passageiros, Tachibana não demorou. Ele imediatamente começou sua jornada usando o Deus Voador do Trovão? Ele não podia usá-lo antes porque consumia muito chakra. Antes disso, ele havia deixado as marcas do Deus Voador do Trovão em todas as cidades que visitou. Desta vez, ele levou menos de meia hora para chegar ao portão de Konoha. Olhando para os 2 guardas do portão familiares, Tachibana sorriu e os cumprimentou. Izumo e Kotetsu ficaram surpresos quando viram sua aparição repentina. Após um simples registro, Tachibana foi até o prédio do Hokage. Ele também carregava os documentos para esta missão, que ele tinha que entregar a Tsunade antes que pudesse voltar para casa. Atrás dele, o Jounin de 13 anos, mais forte que Kakashi, disse Izumo, tomado por uma mistura de admiração e tristeza. Alguns meses atrás ele era um Chunin, e Tachibana era apenas um genin fazendo o exame Chunin. Agora Tachibana era um Jounin, e ele ainda estava guardando o portão. Enquanto isso, quando Tachibana chegou ao escritório do Hokage, ele ouviu a voz furiosa de Tsunade. O que Kakashi e Gai estavam pensando? Como eles poderiam esgotar seu chakra discutindo e brigando? Olhando para Tsunade, que estava fervendo de raiva, Tachibana se sentiu um pouco inquieto. O que está acontecendo aqui? Os olhos de Tsunade brilharam quando ela ouviu. Você finalmente voltou, garoto. Se não tivesse voltado, eu estava planejando enviar um ambu para te caçar. Tachibana sorriu, sabendo que Tsunade estava apenas brincando. Mas antes que ele pudesse provocá-la de volta, ele ouviu uma notícia chocante. Sasuke Uchiha desertou para o esconderijo de Orochimaru, e enviei Shikamaru para formar uma equipe para persegui-lo. Tachibana Kamiyo, eu nomeio oficialmente como líder da equipe de perseguição. Vá imediatamente interceptar Sasuke Uchiha, traga-o de volta e elimine todos os inimigos. Capítulo 111. 5 minutos depois de retornar à vila, Tachibana foi enviado novamente.
Sasuke finalmente embarcou em seu caminho original, desertando de Konoha para buscar refúgio com Orochimaru. No entanto, parecia que devido à presença de Tachibana, o cronograma havia se acelerado um pouco. Logicamente, Sasuke deveria ter completado mais missões antes de se preparar para desertar. Correndo rapidamente em direção à parte norte da Terra do Fogo, Tachibana não usou Deus Voador do Trovão para se apressar, temendo perder as marcas deixadas por Shikamaru e os outros. Como o mais inteligente dos 12 de Konoha, ele acreditava que mesmo que Shikamaru não soubesse se os reforços chegariam, ele deixaria um código secreto para guiar o caminho para qualquer um que chegasse atrasado. De acordo com Tsunade, a equipe de perseguição estava ausente há quase meio-dia. Se eles corressem a toda velocidade, provavelmente já estariam quase na fronteira. Afinal, a velocidade ninja não deve ser subestimada. Com certeza, antes que ele fosse longe demais, Tachibana rapidamente encontrou o sinal de Shikamaru em uma grande árvore e imediatamente determinou a direção. Na verdade, Tachibana poderia ter corrido diretamente para o Vale do Fim e com sua velocidade, ele definitivamente chegaria antes que a batalha de Naruto e Sasuke terminasse. O problema era que as batalhas que Shikamaru e os outros enfrentavam também eram muito perigosas e sem ajuda eles poderiam morrer. Gaara e seus irmãos ainda estavam em Sunagakure, então não podiam fornecer apoio. Com seu Sharingan totalmente ativado, as flutuações de chakra em um raio de 16 km estavam dentro do alcance de detecção de Tachibana. Logo, ele sentiu a primeira assinatura familiar de chakra. Quando ele chegou, viu Choji segurando uma pílula vermelha tentando engoli-la. Parar. Tachibana sabia que este era o remédio secreto do clã Akimichi, e a pílula vermelha era o terceiro e mais perigoso. Uma vez ingerida, provavelmente resultaria em morte. Choji não morreria devido à sua armadura de enredo, mas seria o suficiente para incapacitá-lo por um tempo. Mas já que ele o havia alcançado, não havia necessidade disso. Estilo de fogo. Projétil de chamas do dragão de fogo? Uma shuriken foi disparada, derrubando a pílula da mão de Choji. Simultaneamente, um dragão de fogo saiu da boca de Tachibana, envolvendo Jirobo em chamas. O próprio Tachibana apareceu diante de Choji em um instante. Tachibana. Choji ficou muito feliz, não por si mesmo, mas por Shikamaru e os outros que perseguiam os inimigos à frente. Com Tachibana por perto, esses ninjas do som não eram motivo de preocupação. Há quanto tempo Shikamaru e os outros faleceram? Tachibana perguntou a Choji sem olhar para Jirobo, que estava sendo gradualmente reduzido a cinzas. Ao mesmo tempo, ele usou uma técnica de cura para tratar os ferimentos de Choji. Mais de meia hora a noroeste, disse Choji rapidamente, sabendo que o tempo era essencial. Fique aqui. Vou mandar os outros de volta para você. Com isso, Tachibana saltou no ar e continuou avançando, formando selos de mão para criar vários clones das sombras. A batalha de Neji com Kidomaru. Depois de correr por 10 minutos, ele encontrou Neji preso em teias de aranha. Sob a percepção dele e Sharingan, o esconderijo de Kidomaru era claramente visível. As penas de chakra voadoras no pulso de Tachibana floresceram e aumentaram até o tamanho normal, e foram imbuídas de forte chakra da natureza do vento. Posteriormente, eles foram enviados voando em direção a Kidomaru. Kidomaru nas sombras também notou o ataque repentino e cuspiu uma grande quantidade de seda de aranha para se defender. Esses fios de aranha eram produtos de seu chakra e eram tão afiados quanto lâminas. Svi, svi, svi. A teia de aranha na qual Kidomaru confiava não durou nem um segundo e foi rasgada como papel. Despreparado, milhares de penas voadoras atravessaram seu corpo, e ele morreu sem nem mesmo ativar sua marca de maldição de segundo estágio. Volte pelo mesmo caminho para encontrar Choji e espere eu retornar, instruiu Tachibana. Antes que Neji pudesse agradecê-lo, o clone das sombras desapareceu em uma nuvem de fumaça. O campo de batalha de Shikamaru e Tayuya. Como descendente do clã Nara, as habilidades táticas de Shikamaru eram inquestionáveis. Mas sua natureza preguiçosa significava que seu taijutsu e ninjutsu eram ruins, apenas em nível médio. Diante dos 3 demônios controlados por Tayuya, ele só conseguiu se esquivar desesperadamente. Além da manipulação de suas sombras, Shikamaru não tinha nenhum ataque efetivo. Caramba! Esquivando-se com dificuldade do ataque de um demônio enfurecido, Shikamaru já mostrava sinais de fadiga. Pela primeira vez, ele se arrependeu da preguiça. Se fosse mais forte, talvez pudesse derrotar o inimigo naquele momento. Pensando em Choji e Neji, que se ofereceram para ficar para trás e bloquear o inimigo, Shikamaru se sentiu ainda mais ansioso. Chidori. Naquele momento, o som de 1000 pássaros cantando encheu o ar. Tachibana, com o corpo crepitando de eletricidade, apareceu diante dos 3 demônios. A poderosa corrente os paralisou, deixando-os rígidos e imóveis. Lança afiada Chidori? Uma lança de relâmpago saiu de sua palma, cortando os 3 demônios. O rosto de Tayuya se contorceu em choque, e ela rapidamente tocou sua flauta para lançar um genjutsu. Tão barulhento. O rosto de Tachibana demonstrava irritação, mas ele permaneceu imperturbável, com sua velocidade até aumentando. O chakra materializado da natureza do relâmpago perfurou o coração de Tayuya sem hesitação. Tente não receber nenhuma marca de maldição na sua próxima vida. E fique longe de cobras. Depois de dizer isso, ele retirou a mão. Havia um traço de arrependimento em sua expressão. Na verdade, Tayuya era atraente e tinha uma personalidade e um passado interessantes, mas depois de receber a marca da maldição, ela se tornou verdadeiramente irredimível. Ser mordido por Orochimaru tinha grandes desvantagens.
Shikamaru mancou até o lado de Tachibana, ouviu seu conselho ao inimigo caído e ficou sem palavras. Tachibana olhou para o envergonhado Shikamaru, com um sorriso no canto da boca. Você ainda será preguiçoso no futuro? Shikamaru revirou os olhos. Ele não perguntou sobre o estado de Shoji e dos outros, porque desde que Tachibana chegou ali, sua expressão não mudou nem um pouco, o que significava que seus companheiros deviam estar sãos e salvos. No entanto, era hora de se esforçar mais. Caso contrário, ele não seria capaz nem de proteger seus amigos. A mão de Shikamaru se fechou levemente. Tachibana observou atentamente suas mudanças, mas não disse nada. Pessoas inteligentes sempre entenderiam rapidamente e fariam escolhas melhores mesmo depois de enfrentar contratempos temporários. Ele acreditava que Shikamaru daria às pessoas uma impressão diferente depois de hoje. Em outra frente, Sakon, que estava confrontando Kiba, também foi decapitado pelo clone das sombras de Tachibana. Os 3 clones das sombras se dissiparam um após o outro, e o Tachibana original recebeu suas memórias completamente aliviado. Esta missão contribuiria muito para o crescimento de todos. Pelo menos ninguém ficaria complacente e eles poderiam reconhecer claramente suas próprias deficiências. A assinatura de chakra de Naruto estava se aproximando. Por fim, Tachibana encontrou Naruto, que estava confrontando Kimimaro em um prado. O barril de madeira onde Sasuke estava contido havia sumido. Parecia que Sasuke havia completado sua transformação e ido embora. Naruto, vá atrás do Sasuke. Deixe isso comigo. Tachibana olhou para Kimimaro, que ficou em silêncio e acenou com a mão. Ele conhecia bem o temperamento de Naruto. Se não lhe permitissem confrontar Sasuke, provavelmente ficaria deprimido por anos. Era melhor deixar que os dois tivessem seu confronto. Além disso, ele também estava interessado nesse cara, Kimimaro. Tachibana, tenha cuidado. Esse cara é muito forte. Rangendo os dentes, Naruto assentiu, emitiu um aviso e então correu para longe. Capítulo 112. Kimimaro do clã Kaguya. O único possuidor do limite extinto da linhagem Shikotsumiaku, manipulação dos ossos, era, de certa forma, mais raro do que os Uchiha e o Senju. Ele era essencialmente uma espécie protegida de primeira classe no mundo ninja. O interesse de Tachibana surgiu dessa linhagem única. No mundo ninja, além de técnicas especiais produzidas pela fusão de várias naturezas de chakra, as outras linhagens especiais foram derivadas de Kaguya Otsutsuki, ou mais especificamente de Agoromo, o sábio dos 6 caminhos, e seu irmão mais novo, Amura. Havia uma distinção clara entre as duas linhagens. Os talentos de Agoromo se inclinavam mais para o sistema de árvores divinas como o Sharingan, o Rinnegan e até mesmo o estilo madeira e o modo sábio. As habilidades de seu irmão mais novo, Amura, eram mais voltadas para os talentos inatos do clã Otsutsuki, como o Byakugan e o Shikotsumiaku de Kimimaro. Kaguya, no entanto, usou os ossos de cinzas da morte compartilhada, essencialmente uma versão avançada do Shikotsumiaku. O ataque de vácuo dos 80 deuses também foi a expressão máxima do taijutsu do Byakugan. Pode-se dizer agora que Tachibana reuniu a maioria dos talentos do sistema de árvores divinas, mas ele também queria estudar os talentos inatos dos Otsutsuki. Tachibana não atacou e Kimimaro não estava com pressa. Embora Naruto já tivesse ido atrás de Sasuke, na mente de Kimimaro, aquele anão definitivamente não seria páreo para Sasuke, que poderia ativar o segundo estágio da marca amaldiçoada. Pelo contrário, o inimigo diante dele era mais preocupante. Kamiyo Tachibana, ouvi Orochimaru-sama mencionar você, disse Kimimaro lentamente, revirando os ombros e apontando para Tachibana preguiçosamente. No coração de Orochimaru-sama, você é seu futuro inimigo. É uma sorte encontrá-lo aqui, para que eu possa usar meu corpo insignificante para fazer uma última coisa pelo meu senhor. Uma marca negra de maldição apareceu gradualmente em seu rosto, sua expressão se tornando frenética. Destruir você agora é o sentido da minha vida. Balas de perfuração de 10 dedos. Ossos dos dedos semelhantes a balas dispararam das pontas dos dedos de Kimimaro, acompanhados por um assobio agudo enquanto cortavam o ar. Jin, 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 Jin. Depois de um momento, Tachibana ficou um pouco surpreso ao desviar de todos os projéteis de osso. Seus ossos são excepcionalmente duros. Com a nitidez do Kaminari, todas as kunais ou shurikens que ele cortava eram normalmente cortadas em 2 partes. Nem mesmo a lâmina do carrasco conseguiu escapar de ser cortada ao meio. Mas sob a observação dele e do Sharingan, esses ossos foram apenas entalhados. Ele começou a duvidar da qualidade das lâminas dos 7 espadachins ninja. Então deixe-me testar sua defesa, declarou Tachibana. A espada em sua mão direita desceu, criando um corte aéreo que foi arremessado em direção a Kimimaro. Este ataque não continha ninjutsu, apenas a onda de choque no ar causada pela força poderosa do golpe combinada com a velocidade enorme de Tachibana. Mas isso por si só já a tornava uma técnica formidável. Escudo ósseo. As costelas no peito de Kimimaro cresceram rapidamente, formando um escudo ósseo interligado para enfrentar o golpe de Tachibana de frente. A força imensa fez Kimimaro deslizar para trás, suas pernas abrindo 2 sulcos profundos no chão. Tosse. Mal resistindo ao golpe, Kimimaro tossiu sangue, sua expressão ficando muito séria. O oponente diante dele era como um monstro, facilmente capaz de ataques tão aterrorizantes. Pensando em sua missão, no olhar decepcionado de Orochimaru, o corpo de Kimimaro começou a mudar. Uma cauda cresceu lentamente atrás dele, e esporões ósseos apareceram em suas costas, transformando-o em um monstro parecido com um dinossauro.
Tachibana observou claramente, com um traço de pena atravessando seu rosto. No estado atual de Kimimaro, ativar o segundo estágio da marca da maldição estava, sem dúvida, acelerando sua própria morte. E a esse custo suas habilidades físicas foram grandemente aprimoradas, até mesmo a dureza de seus ossos se tornou mais assustadora. Dança da Camélia? Kimimaro entendeu claramente que não era páreo para Tachibana à distância. Ele precisava se aproximar para demonstrar o estilo do esquecido clã Kaguya. Apoiado em ossos que saíam de suas articulações, Kimimaro se tornou uma espécie de arma humana, capaz de desferir ataques mortais de qualquer posição. Tachibana rebateu calmamente a dança de Kimimaro. Com a poderosa percepção do Sharingan, não importava quão complicado fosse o ataque, ele era facilmente lido e contra-atacado. Kaminari, revestido com chakra afiado, cortava as lanças de osso com cada golpe. Dança do Salgueiro, dança da Clematis, Cipó, dança da Clematis, Flor, dança do Lariço. Kimimaro empregou uma técnica corporal após a outra, tão graciosa quanto uma dança, mas escondendo uma intenção assassina infinita. Quando Tachibana atacou com sua lança mais forte, Kimimaro parecia estar no seu limite. Mas então ele mostrou um sorriso estranho. Você caiu nessa. Inúmeros ossos irromperam repentinamente do corpo de Kimimaro, envolvendo Tachibana próximo e formando uma prisão óssea. Venha comigo para a Terra Pura, caminho Tachibana. Dança da Muda de Samambaia? Nesse ponto, Kimimaro não parecia mais um humano. Seu corpo estava coberto por uma gaiola de osso com espinhos salientes. Inúmeras esporas ósseas irromperam do chão, todas afiadas como navalhas. Essas esporas ósseas não discriminavam entre amigos e inimigos, tanto Kimimaro quanto Tachibana estavam dentro do alcance de ataque delas. Que pena! Ele é só um idiota que sofreu lavagem cerebral. Tachibana suspirou e de repente, chakra azul formou costelas substanciais para bloquear facilmente ataques de todas as direções. Sob o olhar desesperado de Kimimaro, a prisão óssea se despedaçou. O poder dos deuses, o Susanoo. Esta foi a primeira vez que Tachibana o usou em batalha, foi uma espécie de demonstração de respeito pelas habilidades de Kimimaro. Talvez devido ao chakra de Indra, seu Susanoo também era azul, embora mais próximo do azul celeste do sábio dos 6 caminhos. Olhando para o Tachibana ileso, Kimimaro lutou para falar, mas a chama de sua vida já havia se apagado, e ele não conseguia pronunciar nenhuma palavra final. Com sua morte, a floresta de ossos gradualmente recuou. Tachibana selou o corpo em um pergaminho, planejando entregá-lo aos pesquisadores de Konoha. Qualquer ninja com um Kekkei Genkai raro era um material de pesquisa valioso. Eles podem ser capazes de desenvolver algo extraordinário como resultado. Após completar esta tarefa, seus olhos se voltaram para o Vale do Fim. A batalha ali também deve estar chegando ao fim. Tachibana sentiu que a marca, Deus Voador do Trovão, que ele havia colocado em Sasuke o estava chamando. Ele já havia feito um acordo com Sasuke antes, e parecia que estava pronto para dar uma resposta. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.